Olá, eu sou Giana Casaroto e quero conversar com você hoje sobre emagrecimento. Muitas pessoas acreditam, no geral, que contar calorias, você ingerir menos calorias do que você gasta, é a base do emagrecimento. Sem dúvida é importante, você precisa gastar mais do que você consome. Mas é preciso ir além. Muitas vezes a pessoa faz uma dieta restritiva sem olhar a qualidade daquilo que ela come, só vendo a quantidade de calorias, e além disso, não olhou primeiro para o corpo inteiro daquele paciente e para a situação, para o estilo de vida daquele paciente. A maneira que eu trabalho na nutrição funcional, a primeira coisa que eu faço é ver os sinais clínicos, os sinais visuais daquele paciente, os sinais bioquímicos, o estilo de vida, o estresse, o que levou, o histórico, o que levou o paciente até aquela situação, para poder analisar qual é o nível de inflamação desse paciente, qual é o nível de comprometimento metabólico que o organismo dele tem. É preciso ver se aquilo que ele está comendo está realmente sendo digerido, está sendo levado até as células e se as células estão realmente pegando e usando aquilo que ele está levando. Porque às vezes, quando você pega um organismo inflamado, a pessoa está fatigada e a pessoa para de comer uma quantidade de comida X, diminui, achando que vai emagrecer, ela não emagrece, porque o corpo, sentindo que está fraco, que não consegue chegar a comida para ele, o que ele faz? Ele diminui o consumo de calorias para se preservar. Então entra num círculo vicioso, come menos, gasta menos caloria, o metabolismo se desacelera e a pessoa então volta a engordar ainda mais. Por que é importante um olhar que veja o terreno inteiro do organismo desta pessoa, que veja o estilo de vida dessa pessoa, que veja os exames bioquímicos laboratoriais, que olhe os sinais visuais desse paciente, para que esse paciente tenha então uma abordagem única e personalizada para o caso dele, ver quais os minerais, quais as vitaminas que estão faltando, quais os fitoquímicos que eu posso colocar na alimentação desse paciente, fitoquímicos que muitas vezes o alimento que tem determinado fitoquímico pode parecer no momento que ele vai aumentar o número de calorias que aquele paciente está ingerindo. E realmente no começo de uma dieta, às vezes o ideal é você aumentar o número de calorias, mas aumentar a qualidade dos alimentos tão vertiginosamente que os fitoquímicos que aqueles alimentos contêm, muitas vezes a médio prazo, fazem com que o metabolismo daquele paciente se acelere e ele comece a gastar mais calorias do que ele consome só por ingerir aquele tipo de alimento. Então existem inúmeras maneiras de se ajustar uma dieta, ajustar um tratamento, para um determinado paciente. Não pode ser um protocolo único, não pode ser o que eu vejo muitas vezes, as pessoas passando dietas com baixas calorias e ignorando, inclusive, aquilo que o paciente gosta de comer. Você não precisa mudar totalmente a dieta do seu paciente diante daquilo que ele ama comer. Você pode fazer pequenas adaptações. É mais ou menos como o treino de massa muscular. Quando você vai para uma academia e você vai querer ganhar músculos, você não começa logo levantando um peso de 100 quilos. Você começa devagarzinho, fazendo um movimento, depois um pezinho de 5, depois um pezinho de 10. A mesma coisa no emagrecimento. Você vai fazendo pequenas alterações com alimentos estruturados cientificamente para agirem no metabolismo daquele paciente, para acelerar o metabolismo, para curar as suas mitocôndrias, para desinflamar as suas células, para diminuir a quantidade de gordura dentro das células, porque quanto mais gordura, maior resistência à insulina, e etc, etc, etc. Eu não vou aqui falar muito para esse vídeo não ficar muito longo. Então, quando eu faço um atendimento, um atendimento eu faço muito pouco hoje em dia, porque eu ministro muitos cursos, mas quando eu faço uma consultoria normalmente, com uma devolutiva em vídeo para o meu paciente, eu vejo tudo daquele paciente. Desde os exames laboratoriais até os sinais todos que eu disse, os sinais clínicos, aquilo que eu vejo no paciente, e analiso também o ambiente que ele vive. É preciso entender o ambiente, é preciso entender o estilo de vida do paciente, é preciso entender as dinâmicas de relacionamentos, o quanto elas interferem no estresse daquele paciente, porque o estresse ele vai causar uma série de comprometimentos digestivos,
ele pode diminuir a produção de enzimas digestivas, ele pode perturbar a absorção, ele pode levar a um problema intestinal, leaky gut, a um problema de vazamento ali, levando a alergias e intolerâncias alimentares, fadiga crônica, enfim, uma série de coisas e doenças autoimunes. É muito longo, eu não vou ficar aqui me estendendo, mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: é muito importante que seja individualizado o tratamento de um paciente. E eu sei disso porque eu tive muitos problemas e eu passei por muita dificuldade para encontrar nutricionistas que pudessem olhar para mim com esse olhar integrativo e que fossem a fundo realmente ver o que acontecia comigo, para então eu conseguir melhorar. O que aconteceu? Como eu já estudava nutrição desde 1976, quando eu era menina, eu resolvi me formar em nutrição, que não era a minha primeira formação, minha profissão era outra, né, voltada a marketing e gestão e direito, mas me foquei nisto porque não tive quem olhasse para mim com esse olhar individualizado, realmente comprometido em me ajudar naquilo que eu precisava. Então, se você precisa emagrecer, se você tem um problema metabólico, se você sente que já fez dietas e não tem jeito, e você está, por exemplo, com mais de 40 anos ou mais, o problema não é você, o problema é a falta do olhar individualizado sobre o seu caso, tá certo? Eu quero deixar aqui um grande abraço para você e dizer que abri vagas, pouquíssimas vagas, para a minha consultoria com Devolutiva em Vídeo, onde eu analiso tudo sobre você. Então, se você tiver interesse, você me manda no direct resultados, que eu mando para você o link da minha consultoria, ou tiro dúvidas se você tiver, tá bom? Um grande abraço, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!